Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. O meu nome é Gwena Figueiredo e nós estamos lendo o livro do Samuel Feuer-Harmel, Análise Grafoscópicas de Assinaturas. Nós estamos na página 15, no tópico 5.3, onde ele vai falar sobre assinaturas contendo algumas estruturas com traços curvos e longos. Os tópicos anteriores se tratavam sobre o nível de segurança de uma assinatura. Então, imagine que seja nessa linha que ele vai falar agora. Então, nas palavras do Samuel, ele diz assim: traços curtos e retos são mais fáceis de ser produzidos com baixa velocidade. Então, você tem que imaginar que tudo que você faz com mais tranquilidade, com mais lentidão, existe uma possibilidade de você fazer com maior tranquilidade e se aproximar mais da perfeição. Então, quando você assina, você não pode dar essa margem, você não pode dar essa facilidade para um possível falsificador. Continuando. Há falsificadores que são exímios desenhistas e não encontrariam maiores dificuldades em reproduzir pequenas estruturas. Nesses casos, a velocidade e o dinamismo reduzidos não ficariam aparentes na imitação. Então, se a sua assinatura já é lenta, se você já escreve com lentidão a sua assinatura, você está dando margem, você está dando abertura, você tem uma assinatura convidativa a um falsificador. Continuando. Traços longos, especialmente se apresentarem curvas, precisam ser feitos com alta velocidade ou então evidenciarão prontamente os sinais indicativos de baixa velocidade. Então, quando você faz um traço, ele é longo e curvo, você precisa da velocidade para executar ele como uma pessoa adulta. Porque se você faz um traço longo e curvo com lentidão, é como o desenho de uma criança, é uma coisa óbvia e uma coisa infantil. Estruturas de pequenas dimensões também são mais fáceis de imitar com as técnicas de modelo à vista e decalque direto e indireto. Agora, vamos lembrar, você sabe o que é decalque direto, o que é decalque indireto? Você sabe o que é modelo à vista? Modelo à vista é quando você pega aquela assinatura, você coloca lá do lado, você tem um modelo de assinatura para imitar e você tem tempo para treinar aquilo exaustivamente. Agora, o que é decalque? Existem formas diferentes de você fazer decalque. Existe uma forma de você fazer decalque que é como um sanduíche. Pense nisso como um sanduíche. Você coloca a assinatura verdadeira, ou original, ou cópia dela, por debaixo de uma mesa com o tampo de vidro. E você prega aquela assinatura lá, você prega com uma fita. E aí você vem com uma luminária, e você coloca uma luminária debaixo dessa mesa. E aí aquilo vai causar uma transparência no papel, e você vem e coloca um papel por cima. Você coloca uma folha por cima, e o seu trabalho é só copiar aquela assinatura que já está por baixo. Isso é uma forma de decalque indireto. Agora, o que é decalque direto? São aquelas situações onde a pessoa pode usar papel carbono ou onde ela pode pegar a assinatura da pessoa, uma xerox ou original, e ela vem com a caneta recobrindo com força essa assinatura, de forma que deixe sulcos no papel. E ela, com grande facilidade, ela só precisa vir seguindo os sulcos no papel para treinar a assinatura. Agora que você já sabe o que é modelo à vista e decalque direto e indireto, vamos rever a frase. Estruturas de pequenas dimensões também são mais fáceis de imitar com as técnicas de modelo à vista e decalque direto e indireto. Nos traços mais longos é que se notam os sinais de hesitação e desalinhamentos entre o debuxo. O que é o debuxo? O rascunho feito a partir da assinatura usada como modelo e o traçado feito pelo imitador.
A importância dos traços longos é ainda maior se eles estiverem ligados a outras porções da escrita sem levantamento da caneta. Então, o que ele está falando? Os traços longos, às vezes, você, depois de um traço longo, tem uma próxima palavra, tem um sobrenome. Quando você consegue continuar o nome seguinte ou o seu sobrenome, você não vai exatamente levantar a caneta. É um gesto tão rápido que vai dar um arrastamento de caneta. Esse arrastamento de caneta é um item de segurança. Isso, se você conseguir fazer isso tranquilamente na sua assinatura. Existem vários itens de segurança. E se você começar a pensar durante a sua assinatura, eu tenho que incluir isso, eu tenho que incluir aquilo, a sua assinatura vai se tornar vulnerável, porque ela precisa fluir com naturalidade. Os itens que eu venho falando para você precisam ser inclusos na assinatura com naturalidade para que você consiga fazer aquilo com uma forma hábil, de uma forma tranquila, aquilo flui de você tranquilamente. Eu vou colocar uma figura aí para você e aí você vai ver. Letra A, essa figura é uma assinatura autêntica. É uma assinatura autêntica que tem uma letra maiúscula que ela é estilizada. É um traço curvo e longo. Porém, na letra I é uma imitação. Ela tem um traçado semelhante, muito semelhante, né? Nessa primeira letra I, só que você vai vendo que lá no alto, se você colocar num microscópio, lá no alto você consegue ver uma bolinha, tem uma paradinha lá no alto. Aqui o Samuel não colocou uma seta, mas lá no alto existe um desalinhamento, existe uma paradinha. Agora, quanto aos outros traços, é muito fácil, porque são traços muito curtinhos. Errar traços curtinhos é muito difícil. Então, essa assinatura, apesar de ter um traçado longo no início, o restante da assinatura é extremamente vulnerável. E o Samuel fala assim: a assinatura autêntica normal é a letra A e imitação produzida por um terceiro é a letra I. Observar a maior dificuldade encontrada pelo imitador nos traços longos e curvos e o melhor desempenho nos traços retos e nos de pequena extensão. Agora eu vou mudar de figura. A figura 11, o Samuel também coloca uma assinatura autêntica e uma imitação. E eu te confesso que se você bater o olho assim rapidamente, você fala, não, são da mesma pessoa. Mas é que ele colocou, letra A é uma assinatura autêntica e é uma imitação. Ele fala assim: assinatura autêntica normal, letra A de autêntica, e imitação produzida por um terceiro, letra I de imitação. As maiores dificuldades encontradas pelo imitador são nos traços longos e curvos, especialmente aqueles que pertencem a momentos gráficos com duas ou mais inversões do movimento da caneta. Essas inversões do movimento, o que é que são? A caneta está indo para o lado direito e aí ela tem que voltar atrás. A hora que ela faz aqui isso que parece ser um M ou um L ou um B, se você está indo adiante, né? Parece-me que o falsificador ele é destro e não canhoto. Então, quando você faz um movimento de inverter a direção da caneta, ele tem mais dificuldade de imitar, porque na assinatura autêntica essa curva ela é mais angulosa e na imitação ela é mais arredondada. E ele continua assim: notar que o arco da letra P não impôs grandes dificuldades para o autor da imitação. Então, olha só, o arco da letra P, me parece que o nome da pessoa aqui é Paulo. Imitar esse P, apesar dessa curva, desse traçado desse P, ser uma curva longa, arredondada, ela não impôs dificuldade ao imitador. Por quê?
Porque se a pessoa é destra, fazer tudo na mesma direção já foi bem mais fácil. Ele vai demonstrar dificuldade nas curvas onde o movimento é invertido. Agora, no tópico 5.4, página 17, ainda estamos na introdução do livro e é capítulo 1. O Samuel vem falar assim: momentos gráficos longos são um empecilho a mais para o imitador. Este, quando encosta a caneta no papel, ele precisa produzir todas as letras e estruturas que constituem um momento gráfico a ser imitado e só poderá levantar a caneta ao concluí-lo. Caso o faça antes disso, ficará evidente o levantamento de caneta anormal, que não é produzido pelo verdadeiro signatário. Até mesmo paradas sem levantamento de caneta poderiam ser detectadas numa perícia. Então, às vezes, a pessoa ela precisa parar para conferir para onde é que a caneta vai, mas ela, já tem a malícia de vou parar aqui, mas eu não vou levantar a caneta. E o Samuel continua assim: assinaturas constituídas exclusivamente de momentos curtos não impõem grandes dificuldades ao falsificador, pois este poderia reproduzi-la em etapas. E por que esse tipo de assinatura não impõe dificuldades? Porque o falsificador poderia reproduzi-la em etapas, treinando cada pequeno pedaço do traçado separadamente e executando apenas quando se sentisse suficientemente seguro. Vamos olhar esse material aí da figura 12. A pessoa, todas as letras da pessoa, elas são desconectadas. Quando você tem uma assinatura cujas letras são totalmente separadas, nós vamos chamar de assinatura sincopada. Não está aqui falando isso. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu já estou dividindo com vocês. O nome da pessoa em questão aqui é Renice. E todas as letras você está analisando aí, que eu vou colocar a imagem para você. Na letra A é a assinatura autêntica da Renice. E na letra I, a imitação. Vamos ver o que o Samuel fala. Figura 12. Assinatura autêntica normal. A de autêntica. Usada como modelo para a imitação mostrada à direita I de imitação. Os traços curtos e desconectados da firma modelo facilitaram o trabalho do imitador, que conseguiu um resultado bastante satisfatório. Notar, no entanto, que o modelo de construção da letra E não foi corretamente reproduzido conforme indicado pelas setas. Então, mesmo que sejam letras simples, de uma assinatura sincopada, a pessoa ela revela os seus hábitos gráficos. E aí o Samuel colocou em setas vermelhas. A forma que a Renice verdadeira produz a letra E é o seguinte: ela faz uma curva em sentido horário, esse arco maior, e essa setinha, essa divisão aí, esse tracinho do meio, ela faz da direita para a esquerda. Veja que a seta está apontando para a esquerda. Ela começa na direita e ela faz para a esquerda. Agora vamos olhar a letra E do falsificador. A letra E, ele faz esse arco maior também em sentido horário. Beleza, até aí combina com o da Renice. Só que esse traçado do meio, enquanto a Renice faz da direita para a esquerda, ele faz o contrário. Ele faz da esquerda para a direita. São coisas que você consegue perceber através de estudo, experiência, de um equipamento. Não precisa ser um grande microscópio para você fazer essa descoberta. E no final, o Renice, aí, eu imagino que também seja a letra E, ela já faz a última letra de uma forma diferenciada. E aí eu já vou adiantar para vocês uma coisa que eu aprendi e não está aqui no livro. Muitas pessoas, elas têm uma tendência em fazer a última letra de um nome de uma forma
mais simplificada, ela não elabora tanto na última letra. Então, olha só, a renice verdadeira em questão, ela tem 2 alógrafos diferentes para a letra E. O que são alógrafos? De quantas maneiras você faz uma determinada letra. A renice aqui em questão, ela tem 2 alógrafos diferentes para produzir a letra E. A letra E, que é aqui, a segunda letra do nome dela, ela produz de uma forma, mas a última ela procura produzir de uma maneira simplificada, mas é um movimento só, enquanto o imitador produziu, né? Ele fez uma parada e aí ele continuou e complementou para fazer o traçado. Agora eu vou mudar aí a figura e vou mostrar para você a figura 13, onde há a assinatura autêntica de uma pessoa chamada Edilza Serra, e a letra I é uma imitação. Então, vamos ver o que o Samuel fala aqui. Figura 13, assinatura autêntica normal, letra A de autêntica, usada como modelo para imitação mostrada abaixo, I de imitação. A firma normal não apresenta levantamentos de caneta interno, enquanto o imitador precisou fazer vários levantamentos e paradas. E esses levantamentos e paradas são indicados por todas essas setas. Então, repare só, a Edilza Serra, ela tem uma assinatura e toda essa assinatura é um momento gráfico só. Ela não levanta caneta, ela continua. Mas o imitador, ele até que não fez um trabalho assim. Se eu não fosse perita, eu olharia isso daqui e ia dizer assim, não, tá valendo, parecida, é da mesma pessoa. Mas você precisa se perguntar, olha só, aqui ela fez o E, o falsificador fez o E e parou, aí depois ele começou da letra D e parou lá na letra L, e aí você vê que tem já a segunda setinha lá na letra L. Aí ele faz a letra Z e a letra A e ele faz uma terceira paradinha. O S, você repara que ele já faz o S de uma forma diferenciada. Por quê? O que a Edilza Serra verdadeira faz aqui? Ela faz um arraste de caneta e já continua o Serra. Então, ao mesmo tempo, olha que interessante, a letra S dela do Serra, ao mesmo tempo, se você quiser enxergar esse traçado mais escuro do Serra como um S maiúsculo, você entende que é um S maiúsculo. Mas se você considerar o arraste da caneta que vem lá da letra A, você vai ver que é parece mais um grande S minúsculo. Mas isso vai depender da forma como você enxerga. E o falsificador aqui, ele começa a letra S lá no topo, e aí o que ele faz? Ele faz uma parada no final da letra S. Então aqui até a letra S, ele já fez 1, 2, 3 paradas, enquanto Edilza Serra verdadeira não fez nenhuma. E aí o final, depois da letra S, o falsificador consegue continuar sem fazer parada nenhuma. Mas porém, repare, a letra E ela é diferenciada, a letra R ela faz uma curvinha, ela sobe, ela faz outra curvinha, a letra R é diferente, e aí você fala assim, Guininha, mas às vezes a gente faz uma letra diferente da outra, é verdade, mas quando ele chega na letra A, no final do Serra, aí ele entregou de bandeja para o perito que é uma falsificação. Por que eu estou dizendo para você que o falsificador entregou a última letra de bandeja? Porque um dos itens mais importantes para você definir o que é uma assinatura autêntica, o que é uma falsificação, é a gênese da construção de uma letra. E a Edilza Serra, ela constrói a letra A, o alógrafo dela, tem uma gênese, tem uma estrutura totalmente diferente. Vamos ver aqui o que foi que o falsificador ele conseguiu imitar. A Edilza Serra, a assinatura dela, ela não é tão colada na pauta, só a letra maiúscula, a letra E, ela é colada na linha, né? E a letra S. Aqui nós vemos que
o falsificador não conseguiu imitar isso com uma forma eficiente. Já na primeira letra ele errou. Ele não colocou a letra E dela junto à pauta. Mas aqui, entenda que eu estou fazendo uma análise de 1 para 1. Quando você vai fazer a sua perícia, você tem que ter pelo menos umas 40 coletas de padrão para estabelecer. Não significa que a Edilza Serra vai todas as vezes fazer a primeira letra do nome dela colada na pauta. Você vai ver, olha, você vai colocar lá no seu laudo. Em 50% das vezes, em 80% das vezes, a dona da assinatura, ela colocou a letra E dela, ela inicia a assinatura junto à pauta, enquanto a assinatura questionada, ela não está junto à pauta. Então, você vai dizer, na maioria das vezes, ou, para você ser mais precisa, você vai dizer, não em 70% das vezes, em 90% das vezes, porque você vai criar um grau de convicção. E aí, porque quando você fala assim, eu tenho certeza de uma coisa, a sua certeza é uma porcentagem, não é 100%. Quando você vai fazer uma receita de um bolo, você fala assim, eu tenho certeza que coloca 3 ovos. Aí você fala, ai meu Deus, é 3 ovos mesmo? Se você tivesse certeza, você não se faria essa pergunta novamente. Então, na verdade, o português, ele não contempla todas as palavras que nós precisamos. Certeza é um leque, que você pode abrir ele, né, de 1 a 100%. O Samuel continua assim na página 18. Momentos gráficos longos aparentemente não constituem por si só uma barreira muito forte contra imitações, pois tenho observado alguns casos controlados. O que são casos controlados? São pesquisas que ele faz onde ele coloca os alunos dele para fazer uma possível falsificação. Então, quando eu falar casos controlados, não são casos que foram para um tribunal, são casos onde ele propôs a uma pessoa a imitar uma determinada assinatura. Então, vamos rever. Momentos gráficos longos aparentemente não constituem por si só uma barreira muito forte contra imitações, pois tenho observado alguns casos controlados em que o imitador também não levanta a caneta em palavras ou trechos relativamente longos. Além disso, o próprio imitador também pode ter facilidade em reacomodar seu punho sem necessidade de levantar a caneta ou interromper o traçado. E agora aqui nas minhas palavras, já não é o Samuel falando, isso vai ter muito a ver com o tamanho da mão da pessoa e a forma com que ela acomoda a mão sobre uma mesa ou sobre uma superfície. Quem acomoda o seu braço até o cotovelo, ele tem uma facilidade de dar continuidade a um momento gráfico, especialmente se a pessoa tiver uma mão maior ou menor. E o Samuel continua assim. Portanto, essa característica é apenas mais um elemento a ser considerado, especialmente se estiver associado à complexidade e dinamismo. É por isso que você não pode chegar, olhar e falar assim, nossa, essas duas assinaturas parecem. Só parecer não é suficiente. Quando você fala assim, duas assinaturas se parecem, a forma, a gente não vai falar a forma, a morfologia de duas assinaturas, elas podem ser muito parecidas. O meu caso, por exemplo, a minha irmã tem uma letra tão parecida com a minha, que eu preciso, algumas vezes eu estou limpando a casa, eu encontro algo escrito que eu não sei se quem escreveu, se foi eu ou se foi ela. Eu preciso procurar por algumas letras chaves, porque ela gosta de dar voltinhas, enfeitar e fazer firulas lá em letras maiúsculas, e eu faço isso apenas com a letra inicial do meu nome. Então, se eu que sou dona da minha assinatura, preciso periciar a papelada que eu encontro em casa para saber se a letra é minha ou da minha irmã, imagina o seu trabalho, a importância do seu trabalho como perito.
O Samuel continua assim, ainda na página 18, tópico 5.5. Assinaturas com traçado altamente dinâmico. O autodinamismo também é uma das maiores barreiras contra imitações. Assinaturas com traçados lentos e pouco dinâmicos permitem que o falsificador desenhe o traçado a ser imitado. E os sinais dessa lentidão, muitas vezes não indistinguíveis dos que os normalmente são deixados pelo verdadeiro signatário, ou melhor, são deixados pelo verdadeiro signatário. O que ele está falando? Às vezes a assinatura é feita com tanta lentidão pelo falsificador que você olha, mas o verdadeiro signatário aqui, o dono da assinatura, ele também faz isso. E o Samuel continua, com assinaturas muito dinâmicas, a imitação não poderia ser desenhada, pois ficaria evidente a diferença na qualidade do traçado. Olhem essa próxima figura aí, é a figura 14. A é a autêntica e a imitação. O Samuel colocou assim na nota de rodapé. A assinatura autêntica normal, letra A, usada como modelo para a imitação mostrada embaixo, letra I de imitação. Neste caso, o imitador conseguiu produzir um traçado com dinamismo semelhante ao da firma normal, falhando apenas nas regiões indicadas pelas setas. Notar que no início da firma autêntica é menos dinâmico que seu correspondente na imitação. Então, na firma autêntica também existe uma parte do traçado ali que ele produz com uma certa lentidão. O Samuel marcou esse trecho com uma seta vermelha. Aqui no livro é mais fácil de observar. Agora, o que eu estou fazendo é tirando fotos do livro e colocando aí para você. Então, talvez você não consiga ter essa percepção através do vídeo e talvez você precise, se você quiser, comprar o livro para poder ver realmente o entintamento. O entintamento, ele é mais escuro. E essa parte mais escura indica que essa pessoa ela se demorou mais com a caneta nessa parte do traçado. E o Samuel diz assim, neste caso o imitador conseguiu produzir um traçado com dinamismo semelhante ao da firma normal, falhando apenas nas regiões indicadas pelas setas. Notar que no início da firma autêntica é menos dinâmico, como eu falei, o que está marcado com a seta lá, que seu correspondente na imitação. A manutenção do autodinamismo, entretanto, fez com que o imitador cometesse muitos erros morfológicos. Então ele viu que o imitador percebeu que, nossa, essa pessoa ela assina com uma determinada rapidez. E ele, tentando produzir com a mesma rapidez, ele alterou grotescamente a morfologia e o tamanho da letra. E o Samuel continua assim, que o imitador cometesse muitos erros morfológicos, inclusive no calibre da assinatura. O que é o calibre? É o tamanho da letra. E o Samuel continua, muito maior na firma falsa, que jamais poderia ser tomada por autêntica e normal, embora apresente características que seriam compatíveis com as de um disfarce gráfico. Agora eu vou mencionar uma coisa para você que não está aqui nesse trecho do livro. Por que eu preciso mencionar isso para você? Porque o Samuel colocou assim, que essa imitação ela poderia ser tomada como um disfarce gráfico. Então existem duas coisas que para um perito são extremamente difíceis. Falar fácil, ao ponto de o seu laudo ser óbvio para o juiz, falar com clareza. E outra coisa, saber diferenciar o que é um disfarce gráfico de uma imitação. Como eu já falei antes, o disfarce gráfico é aquela pessoa que ela intencionalmente modifica a assinatura dela para conseguir receber um benefício por duas vezes. Não, essa assinatura aí não é minha não. Então você tem que pensar nesse caso. Porque
Diferenciar um disfarce gráfico de uma imitação vai ser um assunto muito mais sério que vai ficar lá para frente, porque agora nós vamos continuar na página 19, mas você vai continuar no próximo vídeo.